Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, professor do Maior que Zero. Aqui você aprende engenharia de verdade. E nessa aula a gente vai falar sobre o elemento composto por dois materiais. O que seria isso? Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações e também deixe o seu like, tudo isso é muito importante pra gente. O sininho para você receber todos os vídeos e o like pra gente chegar mais longe. Então o que seria o elemento composto por dois materiais? Imagina que aqui você tem dentro do cilindro um material e por fora você tem outro material, beleza? Agora imagina que você aplica uma força, você pode ter aqui uma tampa, alguma coisa que você aplica uma força em todos eles, beleza? Na hora que você aplicar essa força em todos eles, quanto dessa força você acha que vai vir para o cilindro do meio e quanto você acha que vai vir para esse cilindro vazado aqui? Será que vai ser metade metade? Será que vai ser proporcional à área deles? Como que a gente divide essa força? Então, você tem que imaginar o seguinte: esses dois materiais, quando está um dentro do outro e tem uma tensão normal, uma força gerando uma tensão normal neles, você tem que imaginar que não vai acontecer do elemento que está dentro comprimir muito e o outro comprimir só um pouco e ele vai ficar maior. Você não vê isso, né? Se você pegar dois materiais e você tentar esmagar, ou um deles vai impedir você de esmagar porque ele é mais resistente, ou os dois vão afundar o mesmo tanto. Então o que acontece? O ΔL é igual. O ΔL1 vai ser igual ao ΔL2. Ou seja, os dois vão deformar a mesma coisa. Se for uma força de alongamento, eles vão alongar a mesma coisa. Se for uma força de compressão, eles vão reduzir o seu comprimento no mesmo valor. E é nesse ΔL1 igual a ΔL2 que você consegue descobrir qual parte da carga vai para cada trecho. Vamos ver. Então vamos começar a partir da fórmula do ΔL. O ΔL a gente sabe que é força vezes comprimento dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Isso aqui que a gente está fazendo, você só vai precisar fazer, né, essa composição de dois materiais se o módulo de elasticidade for diferente. Então, você imagina que tem um módulo de elasticidade 1 e tem um módulo de elasticidade 2, são diferentes. Já o comprimento, na maioria das vezes o comprimento vai ser igual, porque os dois materiais, embora eles sejam diferentes, eles estão ocupando ali o mesmo espaço longitudinalmente. Claro, a seção transversal deles ocupa espaços diferentes. Então, o comprimento normalmente vai ser o mesmo. A não ser que você tenha uma situação, por exemplo, onde você tem uma barra, vamos imaginar aqui uma barra, e aí tem uma outra barra que ela só vai começar a ser comprimida depois que a primeira chegar à diferença dele. Então, imagina o seguinte, vamos lá. Tem essa possibilidade, ela é muito rara de acontecer, mas acontece, então é bom explicar para vocês aqui. Imagina que você tem aqui, ó, dois elementos com comprimentos diferentes. Você tem aqui o L1 e o L2. Essa diferença aqui de L2 menos L1, isso aqui é como se fosse um ΔL inicial. Por quê? Se o ΔL2 for maior do que esse ΔL inicial, o que vai acontecer? Inicialmente, no primeiro momento, por isso aqui o ΔL inicial, no primeiro momento, essa carga P ela vai apenas para o material 2. Mas, a partir do momento que a deformação superar o ΔL inicial, essa diferença aqui entre L2 e L1, agora a força ela vai começar a ser distribuída para os dois, certo? E aí vai começar a comprimir os dois ao mesmo tempo. Como isso é mais raro, eu vou considerar a primeira hipótese de que o L1 é igual a L2, que é o que normalmente acontece. E a área? As áreas também são diferentes. A área interna, a gente pode pensar ali como π vezes o d ao quadrado sobre 4, sendo esse d aqui minúsculo para você pensar como um diâmetro interno.
Já a área 2, a gente tem que pegar a área externa menos a interna. Então vai ficar assim, ó, π vezes dzão ao quadrado menos dzinho ao quadrado dividido por 4. Por quê? Porque você está pegando essa região aqui de fora, o diâmetro externo menos o diâmetro interno, sendo que você primeiro precisa elevar ao quadrado cada um deles. E a força você vai dividir. Por exemplo, vamos supor que você chame de P1 e P2 e você tenha um total de 10 kN sendo aplicado. O que você vai fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode chamar P1 de 10 menos P2. E aí o P2 você chama de P2 mesmo. Por quê? Porque quando você substituir na fórmula, você vai ficar com uma incógnita só. Vamos ver. Olha só, ΔL1 é igual a ΔL2. Aí agora a gente vai começar a substituir todos eles. Força vezes L sobre área E. Mesma coisa aqui do outro lado. Só que a gente tem que lembrar que aqui é da figura 1 e aqui da figura 2. E a gente vai começar a substituir. Força eu chamei de 10 menos P2. L1 é L, é igual para os dois, tá? A área no primeiro, π vezes d ao quadrado sobre 4. E1 normalmente é dado. P2, aqui o P2, vamos deixar P2 mesmo, porque a gente já deixou o P1 em função de P2. O L2 é L, é igual ao L1. Aqui a gente vai ter o π vezes diâmetro externo ao quadrado menos o interno ao quadrado dividido por 4 vezes o E2. Então, a gente consegue já observar aqui o que é dado e o que é uma incógnita. Como você quer descobrir a carga que está sendo aplicada em um determinado material, a única incógnita aqui é o P2, certo? Então, esse P2 aqui vai ser a única incógnita. Todo o resto normalmente é dado. É claro que os exercícios eles podem variar. De repente, pode ser que a incógnita seja o módulo de elasticidade do material, mas isso aí vai variar de exercício para exercício. O importante é você saber que quando você tem dois materiais recebendo o mesmo esforço, se o módulo de elasticidade deles forem diferentes, aí você iguala o ΔL. ΔL1 é igual a ΔL2. Sendo assim, você vai deixar apenas uma incógnita e aí você isola essa incógnita. Por exemplo, imagina que isso aqui tudo é número, isso aqui tudo é número também. Você vai ficar com algo do tipo assim, ó, 10 menos P2, entre parênteses ali. Aí, vamos supor, você já fez essa conta aqui, deu 2 dividido por 10, é igual a P2 vezes 2. Aqui você pode até cortar o L com L, que é igual, dividido, por exemplo, por 20. Vai. Aí você vai isolar o P2. Como? Podemos fazer uma multiplicação em cruz aqui, certo? Então, ó, 10 vezes P2 é igual 20 vezes 10 dá 200, menos 20 P2. Passando quem tem P2 para o outro lado, aqui vai ficar 30 P2, porque menos 20 passa mais 20, é igual a 200. Então, a gente vai ter o P2 igual a 200 dividido por 30, que é 20 terços. Então, P2 é igual a 20 terços, que se você dividir 20 por 3, você vai chegar em 6,67. Isso aí, quilonewtons, porque eu adotei o P igual a 10 kN, então o P2 estaria recebendo aí 6,67 kN. O P1 seria 10 menos isso, então 3,67 kN. Tá aí o resultado. Inscreva-se no canal se não tiver inscrito ainda e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like, o seu comentário, porque isso é muito importante para a gente. Então é isso, um abraço, bons estudos a todos e tchau!